Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Correia, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Sou professor de Geografia do Singular Ângulo Vestibulares e, como sempre, disponibilizamos matérias para vocês em nosso blog. Vocês têm o endereço www.correia.blog.lemonde.fr, tá? E, como sempre, algumas das matérias, né, que eu disponibilizo, eu escolho e também aceito, óbvio, a sugestão de vocês para um rápido comentário, tá? Começando aí pela matéria, então, que eu postei no dia 17 de julho, tá? Uma matéria bem interessante sobre aquecimento global, tá? E que é um tema bem recorrente aí nos nossos grandes vestibulares, tá? Então, sugiro uma leitura bem atenta e o título, né? Nova polêmica sobre o aquecimento global. É um tema, de fato, polêmico, porque os estudos que nós temos são estudos de campo, né? São evidências, são registros localizados de que, de fato, vem ocorrendo um aquecimento, tá? Agora, daí a falar que existe um aquecimento global, existe obviamente uma grande diferença, né? De uma amostragem, de uma coleta localizada para uma afirmação de que o planeta está num processo de aquecimento, há, óbvio, né? Um distanciamento. Mas nós temos, né? Temos evidências ao longo de todos os continentes e temos também registros de variação de temperatura, de aumento, né, de uma crescente da temperatura já ao longo de muitas décadas e hoje, claro, com o suporte da informática, né, de modelos computacionais, existe um consenso, né, de que, de fato, ao longo do século XX houve um processo de aquecimento. Agora, é lógico, existem aqueles que discordam, aqueles que desconfiam, sobretudo, destes modelos computacionais que podem, então, que são usados, né, por muitos aí como a comprovação, né, de que, de fato, a Terra aqueceu constantemente ao longo do século XX e continua aquecendo. Alguns acham, inclusive, que a Terra vem num processo de aquecimento e que isso é completamente natural, né? Independente da ação humana, né? O que parece também um certo exagero desconsiderar a ação humana, a queima de combustível, a emissão de outros gases, né? Não só os gases relacionados a combustível, mas também o desmatamento, a introdução de pastagens, de uma série de consequências da ação humana. E esse novo estudo, né, que eu então publiquei no blog, ele alimenta esta polêmica, né? Hoje, vamos dizer assim, o consenso a Terra tem essa propriedade, a atmosfera tem essa propriedade, óbvio, de retenção de calor, que é o chamado efeito estufa, né? Agora, a ação humana estaria fazendo com que essa estufa passasse a reter mais calor do que o normal, do que o esperado, né? Então, um processo que seria natural, né, estaria sendo alterado pela ação humana. A ação humana dando maior vamos dizer, intensidade a esse processo de retenção de calor. Esse é o consenso. A Terra pode até estar aquecendo naturalmente, né, mas num ritmo menor. O natural seria a Terra, ao longo do século XX e das próximas décadas, ganhar ter um pequeno acréscimo de temperatura, não tanto quanto estamos verificando. Então, esse algo mais de temperatura, né, seria, então, a ação humana. Esse é o consenso, tá? Mas existem, obviamente, os extremos. Aqueles que acreditam que o aquecimento é 100% ação humana, né, e outros que acreditam que a ação humana em nada interfere. Tá? Bom, então a polêmica está aí. Esse estudo, e é um estudo que vem de um centro conceituado, de um instituto conceituado, que é o Centro Nacional de Meteorologia Britânico. Tá? O estudo que eles apresentaram agora,
Nas palavras do próprio Centro Nacional de Meteorologia britânico, se a previsão se confirmar, a temperatura média global teria permanecido a mesma, teria permanecido praticamente a mesma em 2 décadas. Tá? Só que eles fazem também um alerta. Eles publicaram, né, esse estudo, mas fizeram um alerta. Esse estudo é fruto de um novo sistema computacional, né, de um novo modelo, né, para análise da temperatura global. Tá? Esse novo modelo, né, adota novos parâmetros. Tá? E quando você, então, utiliza novos parâmetros, você obtém um resultado, né, no caso, eles obtiveram um resultado diferente, tá? E mostrou que o comportamento da temperatura da Terra talvez não tenha variado tanto quanto nós imaginávamos anteriormente. Né? Um estudo como esse vai alimentar exatamente o quê? Esta polêmica, né? Que é exatamente essa, que os modelos computacionais não são confiáveis o bastante para essa afirmação. A Terra vem aquecendo num ritmo alarmante, temos que fazer algo mais do que urgente, né? E ficam essas discussões, a gente vê que na prática pouco de concreto acontece. O ano passado, a Rio mais 20 foi até apelidada de Rio menos 20. Né? O ano passado, no Rio de Janeiro, tivemos o quê? Tivemos uma revisão da chamada Eco 92. Foi um fiasco. A presença de autoridades, né, das principais autoridades, foi nula praticamente. Né? O Obama não veio, Angela Merkel da Alemanha não veio. Né? Foi assim um fiasco, foi uma conferência sem resultado concreto algum. Né? E aí aparece um estudo desse, né? Só vai estimular esse questionamento. Será que de fato vem ocorrendo esse aumento de temperatura ou é simplesmente um processo natural? Né? Será que os outros estudos eles foram assim exagerados? Será que o alerta foi exagerado? Tá? Tem gente que acha que isso também é algo perigoso. Perigoso por quê? Porque se de repente começa, né, a se difundir essa ideia de que a ação humana em nada interfere, né, nós podemos o quê? Nós podemos adotar um comportamento completamente incompatível com as preocupações ambientais. E as preocupações ambientais vão além do aquecimento global. Né? As preocupações com o que é chamado de sustentabilidade vão além do aquecimento global, evidente. Tá? Mas é isso, é mais um estudo que levanta essa eterna polêmica sobre o quanto a ação humana interfere, se é que interfere, e se é que a Terra mesmo está nesse processo de aquecimento. Existem aqueles que acreditam que a Terra já chegou nesse momento, né? A Terra já chegou na sua temperatura máxima, né, a atmosfera, e daqui para frente entraremos num processo de resfriamento global. Né? Existem aqueles que acham que esse processo é natural, nós temos que aprender a viver com temperaturas mais altas, mais baixas, e que o homem não tem poder nenhum de interferir nisso. Né? Bom, mas é isso, é a polêmica. Tá? É importante ver que algumas matérias publicadas aí em jornais e revistas colocam estes estudos como uma verdade absoluta. A Terra está aquecendo num ritmo X, daqui a tantas décadas a temperatura será essa, viver em tal lugar será impossível, cultivar soja nesse lugar, café naquele, trigo naquele outro, será completamente inviável, nós temos que fazer alguma coisa, e muitas vezes já apresentam uma solução milagrosa. Olha, se a partir de agora todo automóvel tiver o catalisador, né, vamos viver num mundo melhor. E os catalisadores já estão nos automóveis há mais de 20 anos e nada. Né? Olha, se usarmos os biocombustíveis, aí vai acontecer, aí vai dar certo. Se mudar o gás dos aparelhos de ar-condicionado, de desodorantes, ou, né, substituirmos o gás freon por um gás ecológico, né, aí sim vai dar certo.
E já substituímos e também nada. Agora já estão surgindo novos gases, né, para esses equipamentos sobretudo ar-condicionado, que agora esse vem sendo apontado verdadeiramente como o ecológico, que simplesmente custa 10 vezes mais que o mais antigo, que o gás que usávamos há algumas poucas décadas. Né? Então nós devemos tomar cuidado, sobretudo com isso. Né? Você tem um estudo, como o próprio Centro, né, de Meteorologia britânico reconhece, é um estudo, ele está baseado em um modelo computacional. Tá? Não é uma verdade absoluta. Né? Agora, independente disso, nossas preocupações, óbvio, nosso comportamento, né, quanto ao meio ambiente não deve ser alterado por um estudo desse. Vou pensar, agora pronto, saio por aí, poluindo à vontade, pois isso em nada interfere. Claro que não. Tá? Mas o meu alerta aqui, não aceitar estas matérias, tá? Ou programas de TV, esses anúncios, né? Esses alertas, temos que fazer algo, e o caminho é esse. Muitas vezes estão nos induzindo a comprar uma coisa ou agir de uma maneira que atenda às necessidades desse que está, então, divulgando essa nota, como eu disse, divulgam-se um resultado científico, tá? Que é baseado numa amostragem, em parâmetros, em modelos computacionais, como se fosse uma verdade. Não é uma verdade. Você constatou algo a partir de modelos matemáticos. Tá certo? E nós temos que pensar também, será que há uma relação disso com a atual situação econômica dos Estados Unidos, do Japão, da Europa? Nós sabemos que esses três, né, Estados Unidos, União Europeia, né, mais especificamente União Europeia, e Japão, os três vivem uma situação difícil, de crise. E se você está vivendo uma crise econômica, as preocupações ambientais, né, o custo que essas preocupações acabam embutindo aí no seu dia a dia, ou no dia a dia de uma empresa propriamente, né, é óbvio que esses custos são maiores. Será que pode haver aí uma relação? Né? Há esse plano, né? Parece uma coisa um tanto teoria da conspiração, né? Mas será que existe isso? Olha, vamos dar uma maneirada, né, nessas notícias de que há uma catástrofe ambiental em vias de acontecer, porque nós, né, nós americanos, europeus, japoneses, nós mesmos não temos condições de ter, né, as preocupações ambientais que gostaríamos de ter. Né? Se nós formos, de fato, tratar resíduos sólidos, líquidos, gasosos, se nós formos levar a reciclagem à risca, né? Se nós formos, de fato, adotar esse comportamento 100% aí ambientalmente correto, isso vai representar um custo que agora não é interessante para a gente. Né? Óbvio, estamos em crise. Né? Se estamos em crise, vamos o quê? Vamos estimular o consumo. Estimular o consumo significa estimular maior retirada de matéria-prima, né? Maior processamento da matéria-prima, consequentemente, maior lançamento de gases que interferem no processo de aquecimento e etc. Será que existe essa relação? Pode ser uma coincidência, né? Mas acho que vale a pena pensar um pouquinho nisso. Tá bom? Bom, então é um tema interessante, leiam com atenção e enviem seus comentários, o que achar, né? E sugestões, estamos à disposição. Ok? Então é isso, muito obrigado, até um próximo programa. Tchau, tchau.